Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos diz que quando o apóstolo João foi exilado por causa da palavra de Deus, foi perseguido e exilado na ilha de Patmos por anunciar a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que quando João estava lá no exílio, ele achou que era o fim do seu ministério, mas não. Deus estava apenas aprimorando e trazendo o ministério dele como um dos ministérios mais poderosos, porque a visão e a revelação que Jesus deu a João, nenhum dos outros tiveram. Então foi uma das maiores revelações, das revelações mais poderosas. O Senhor disse que o Senhor Jesus revelou a João, exilado na ilha de Patmos, as 7 igrejas. Os 7 castiçais de ouro. Revelou as 7 estrelas. E aqui o Senhor revelou as igrejas que se encontravam na Ásia. E falou o estado de cada uma dessas igrejas diante da sua presença. E uma das primeiras igrejas com qual Deus falou foi a igreja de Éfeso. Éfeso foi uma igreja que tinha palavra, eles tinham obra, eles tinham graça, eles eram fiéis, eles eram ofertantes, eles faziam a obra de Deus, eles pregavam o evangelho. Só que Éfeso era uma igreja que tinha tudo diante dos homens. Aparentemente ela era perfeita para o homem, mas para Deus ela não era perfeita. Por que Éfeso não era perfeita? Porque Éfeso era uma igreja que se vangloriava nas suas obras, se dizia dentro de si: eu sou santo, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço o ídolo do Senhor, eu faço a obra do Senhor. Estava com o coração totalmente exaltado. Tinha obra, fazia a obra de Deus, aparentemente estava tudo perfeito, mas não para Deus. Porque não adianta você fazer a obra de Deus e se vangloriar porque está fazendo. Você só faz a obra de Deus se Deus estiver na tua vida. Você só consegue fazer a obra de Deus se Deus permitir. Você só consegue fazer a obra de Deus e essa obra de Deus prosperar, só vai prosperar se Deus for a base de tudo. Se você for humilde diante do Senhor, porque a voz que você tem não te pertence. A chamada ministerial não te pertence. Os dons espirituais que o Senhor colocou na tua vida não te pertence. Nenhuma ferramenta que Deus te entregou para fazer a obra te pertence. O dom da ciência, o dom da palavra não te pertence. Então não venha querer se exaltar, porque Deus não dá sua glória a ninguém. Deus não aceita que ninguém se soberbece, que ninguém se exalte por estar fazendo alguma coisa para Ele. Pelo contrário, o pouco que nós fazemos para Deus, o pouco que a gente acha que está fazendo, o muito que a gente acha que está fazendo é o pouco para Deus. E o que nós fazemos é nada diante do que Ele fez por nós primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele se entregou por nós. Ele morreu naquela cruz do Calvário pelos meus pecados, pelo seu pecado. Ele entregou-se na cruz do Calvário e passou todos os sofrimentos. Foi chicoteado, foi humilhado, foi esbofeteado, foi tirado pedaço da sua carne. Teve que carregar a cruz pesada com a coroa de espinhos
espinho cravado na sua cabeça. Passou todo tipo de angústia, teve que carregar aquela cruz por não sei por quantos quilômetros, carregando uma cruz pesada. E aquela cruz era para mim e para você, e não para ele, porque ele era santo e perfeito, e eu e você é pecador e errado em tudo. Mas o Senhor nos amou primeiro, então a partir do momento que o Senhor nos ama, nós não temos direito de nada, porque o maior preço ele pagou por nós. E quem somos nós para nos vangloriar porque eu canto, porque eu prego, porque eu oro, porque eu tenho dons, porque eu sou ganhador de almas? Você não é nada se Deus não for na tua vida. Você não é nada se Deus não te dá graça para fazer a obra dele. Então Éfeso era uma igreja que estava se vangloriando, se achando santa demais, mas não era santa. E aqui a palavra do Senhor vai nos falando das demais igrejas. A segunda igreja, que era a igreja de Esmirna. O Senhor diz que a igreja de Esmirna era uma igreja forte no comércio. A cidade de Esmirna era uma cidade forte no comércio. Embora os cristãos dessa localidade fossem pobres materialmente, era rico em fé. Sem ser cristão naquela cidade era um grande desafio por causa da intensa perseguição. Inclusive, muitos foram mortos por confessar a fé. Essa igreja era uma igreja que estava assim embasada na palavra e sofreram perseguições. Muitos irmãos morreram por abraçar, por se entregar a Cristo, por confessar a fé a Cristo. Essa igreja era perseguida, mas eles não negaram a fé. Eles preferiam morrer por Cristo do que negar a fé. Hoje, quantas são as pessoas que negam a sua fé por qualquer coisa? Uma luta tão insignificante, ele diz que não vai mais cantar, ele diz que não vai mais pregar. Nega a Cristo, nega o seu chamado, nega a fé por coisas vãs, pequenas. Onde está o amor a Cristo? Onde está o amor pela obra, pelo que ele fez na tua vida, pela salvação que ele te entregou? Então a igreja de Esmirna era uma igreja que padeceu por professar a fé em Cristo. E a palavra do Senhor nos diz aqui que a terceira igreja era a igreja de Pergamo. Essa igreja era uma igreja banal. Era uma igreja que na mesma hora que adorava a Deus, ela adorava também os ritos, os deuses pagãos da sua época. Eles adoravam a Júpiter. Eles adoravam deuses estranhos. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, muito menos com deuses que não têm poder de fazer nada. Então era a igreja que não estava no centro da vontade de Deus. Pelo contrário, habitava no centro dela o trono de Satanás. Era a igreja que seguia um profeta falso chamado Balaão. Balaão, na mesma hora que falava de Cristo, ele falava dos deuses daquela cidade. Era um falso profeta, um profeta corrupto. Vendeu a sua própria consciência. Seus interesses eram apenas lucros material. Então essa igreja estava descartada diante do Senhor. E a quarta igreja era a igreja de Tiátira. Essa igreja era uma igreja que era uma igreja que identificava como filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que ele vê tudo e nada lhe é oculto. Esse olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma. E o Senhor falou para ela: eu conheço as tuas obras.
O Senhor Jesus conhecia as obras de Tiatira. O amor, o serviço, a fé, a paciência, as últimas obras da igreja de Tiatira, que eram mais numerosas do que as primeiras, mas embora houvesse tanta atividade, havia tanta tolerância ao pecado. Era uma igreja que também fazia a obra de Deus, porém tolerava o pecado. Porque não queria perder membros, não queria perder um dizimista que tinha um alto dízimo, não queria perder ninguém que entrasse ali. Só que Deus não está nisso. Deus não compactua com o pecado. Ou você é santo ou você é pecador. Ou você segue a Deus ou você segue a Baal. Ou você segue a Cristo ou você segue o mundo. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como adorar a dois senhores. Ou você ama Cristo ou você ama o diabo. Céu ou inferno, morte ou vida. Não tem dois caminhos. É um só caminho. E Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Então essa igreja também estava reprovada diante do Senhor. E Deus continuou mostrando a sua visão a João na ilha de Pátimo. E a quinta igreja que Deus mostrara a João em visão era a igreja de Sardes. Sardes, espiritualmente, era a igreja espiritualmente morta. Era morta. Tanto fazia para essa igreja anunciar a Cristo como anunciar qualquer Deus pagão. Para ela, tanto faz. Não dava o total valor à palavra de Deus. Era uma igreja morta. Os seus interesses... É interessante notar que em contraste com outras igrejas, Sardes é deixada em paz pelo diabo. Ela era tão fria espiritualmente que o diabo nem se preocupava com ela. Por quê? Porque ali já pertencia a ele. Então ele não iria se preocupar com aquela igreja. Porque era uma igreja que estava totalmente morta espiritualmente. Nada importava para essa igreja. Estava morta. Então essa igreja ela era reprovada diante do Senhor. A sexta igreja, que era a igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia, sim. Tem um hino que fala assim: Filadélfia, Filadélfia, eis minha noiva, preparada já está. Então essa igreja Filadélfia era a igreja verdadeira, era a igreja santa, imaculada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Era uma igreja pura, era uma igreja que se Jesus retornasse naquele momento, ela subiria com Cristo. Era uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E Jesus procura essas igrejas, essa igreja aqui na terra, e essa igreja tem que ser eu, tem que ser você, a igreja de Filadélfia, a igreja santa, imaculada, irrepreensível, a igreja perfeita aos olhos do Senhor. Nós não tinha mancha alguma, era branca como a mais pura lã, neve, era pura, santa, perfeita. Era a igreja que o Senhor Jesus, porque ela guardava a palavra do Senhor. Ela amava a Cristo. Ela era fiel. Ela tinha obras. Ela era verdadeira. Ela era cheia da presença do fogo do Espírito Santo. Era a igreja lavada, pura, cheia da graça do Senhor. Guardava a palavra, vigiava, era tolerante, era amável para com todos, tinha amor, tinha obra, tinha primícias. Essa era a igreja pura. E eu e você temos que ser essa igreja, como a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira, a igreja que vai morar no céu, a igreja que vai subir com Cristo, a igreja que espera o noivo, o seu noivo que é Jesus. E que eu e você, meu querido, sejamos como essa igreja de Filadélfia, fiel até o fim, até a vinda de Cristo. E o Senhor Jesus continuou mostrando mais a sétima igreja para João.
E a última igreja que Jesus mostrou a João era a igreja de Laodiceia. E o Senhor falava com essa igreja: eis que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morna e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Igreja morta, igreja fria, igreja morna. O Senhor diz que vomitar-te-ei da minha presença. Esse tipo de igreja, não tem aquelas igrejas que a gente vai, a gente não sente Deus nela, a gente não vê Deus na vida dos irmãos, porque é uma igreja morta. É uma igreja que não busca a presença do Senhor, que não consagra a sua vida, não jejua, não ora, não lê Bíblia, não se santifica. É uma igreja morna. Uma igreja que o Senhor queria vomitar ela. Então nós temos que ser quentes. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. O mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo. Então, meus queridos, que nesta noite o Senhor possa falar contigo através dessa palavra. Que nós sejamos como a igreja de Filadélfia, como a igreja que guarda a palavra do Senhor, com a igreja que prega contra o pecado, que é a igreja que identifica os falsos profetas, que é a igreja que está atenta à obra do Senhor, que leva a palavra do Senhor com amor, com sinceridade e verdade. Que você possa nessa noite meditar nessa palavra e ser a verdadeira igreja de Cristo, porque o noivo está voltando. Em breve o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Que essa igreja venha ser eu e venha ser você. Que essa igreja, que nós possamos ouvir o soar da trombeta tocar naquele dia. Que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Que você possa guardar essa palavra. Que o Senhor possa te fortalecer na presença dEle. Para que quando Jesus voltar, você venha estar preparado para subir com Cristo.